Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. O meu nome é Mara Lopes, eu sou gerente de comunicação e relacionamento do Cerpros. Essa nossa live de hoje tem por objetivo esclarecer as dúvidas sobre portabilidade com o nosso gerente previdenciário e especialista em previdência complementar, Orlando Rufino, que tem uma bagagem de quase 40 anos nesse segmento. Estamos também com o diretor de Administração e Seguridade, Fernando Bento, com a coordenadora do Plano Ser Mais, Tatiana Tavares, com o atuário especialista em Previdência, Tadeu França, e com a analista de comunicação, Adriana Martins. As perguntas de vocês podem ser feitas no chat, que serão respondidas ao vivo. E nós solicitamos que, ao fazer as perguntas, vocês se identifiquem com nome e e-mail, porque, eventualmente, alguma coisa que não seja respondida ao vivo, nós enviaremos em seguida as respostas para vocês. Nós solicitamos que todos mantenham suas câmeras e microfones fechados durante a apresentação. E desejamos, então, um bom evento a todos e passamos agora a palavra ao diretor Fernando Bento. Bom dia, Bento, Mara. por gentileza. Vamos lá, Mara. Bom dia, obrigado. Bom dia, pessoal. Como a Mara disse, realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu falo em nome da diretoria executiva. O presidente Cury, infelizmente, teve um outro compromisso de última hora, não pôde estar presente com a gente. E nós estamos, eu acho que é importante registrar isso, né, Mara? Nós estamos nos esforçando muito para cada vez estar mais próximos dos participantes e estendendo essa nossa comunicação aí por todos os meios disponíveis, né? E dessa vez, em particular, nós estamos aqui para falar um pouco sobre portabilidade entre os planos, né? Apesar da Mara já ter dito isso, eu queria reforçar que nós viemos com força máxima, né? Então, nós trouxemos o nosso especialista e gerente previdenciário, Orlando. Como a Mara disse, são quase 40 anos de estrada, eu acho que ele dispensa apresentações. Então, recomendo fortemente que vocês aproveitem ao máximo, né? Eventualmente, para tirar dúvidas. Também trouxemos Tatiana, nossa coordenadora de planos instituídos e mãe do Ser Mais, como eu brinco, né? Mãe, madrinha, tia, ela é tudo do Ser Mais. E também outros membros da equipe, porque a ideia é que, eventualmente, se algum assunto fugir um pouquinho do tema principal, a gente também não deixe de responder. Talvez não responda agora, mas pegando o e-mail, tá, fica mais fácil da gente falar um pouquinho depois, né? Eu não quero roubar o tempo do Orlando, mas queria, mais uma vez, frisar que a ideia é a gente falar um pouco o que é portabilidade, né? Em linhas gerais, todo mundo sabe o que é, mas são muitas dúvidas, principalmente do que se carrega de um plano para o outro quando a gente faz a portabilidade, né? Quem tem direito de fazer, todo mundo pode fazer, em que momento eu posso fazer, né? E aí, Orlando, eu até te recomendo, apesar da gente não ter combinado isso antes, que você frise bem no momento em que você for falar das nossas diferenças competitivas, pelo fato da gente ser uma entidade fechada, sem fins lucrativos. Isso tem sido muito recorrente nas dúvidas que chegam até mim, das pessoas que conversam comigo, né? Que perguntam assim, mas por que eu levaria, por exemplo, para o Ser Mais, né? Que é um plano de uma entidade fechada, e não levaria para um banco privado ou para uma outra entidade? Então, é muito importante a gente discutir um pouco sobre isso, né? Primeiro pela segurança que nós temos, né? De ter um plano há tanto tempo e sempre honrando em dia todos os compromissos, e principalmente pelo fato, como eu disse, que é uma empresa que não tem fins lucrativos, então não tem lucro do acionista. Na verdade, tudo gira em torno da gestão o mais enxuta possível dos planos, né? E com isso a gente tem taxas aí muito interessantes. E também, né, foi só uma ordem de lembrança aqui, não de importância, as vantagens principalmente na hora do leão, né? Na hora da tributação do imposto de renda, porque aquelas pessoas que eventualmente planejam sacar o dinheiro, no momento em que fizerem isso, vão ser tributados de imediato, né? E aí o Orlando vai explicar bem como isso funciona, e também
Omar, eu nunca perco a oportunidade também para falar para aqueles que não vão sair agora, né? Porque tem muita gente que ainda não contribui com o teto de novo, a gente de cara tem muitas vantagens aí com o imposto de renda, além do que, no caso do PS2, né? Nós estamos falando de um plano que tem contrapartida da empresa, então quem sabe em outros momentos a gente volte a falar um pouco disso também, né? Já que o tema hoje é outro, né? Espero que todos nós tenhamos um ótimo evento, Orlando. Eu vou ficar por aqui o quanto eu puder para tentar acompanhar vocês. Também se surgir alguma dúvida estratégica que eu possa ajudar a responder e vamos aproveitar esse momento o máximo possível. Eu te passo a palavra, Orlando. Obrigado. Bom, muito obrigado, Bento. Vamos falar um pouco de tudo que você comentou, né? Alguns pontos mais específicos, e a intenção aqui nossa é tentar ser o mais breve possível na nossa apresentação, e nesse caso eu vou fazer junto com o Tadeu. Nós vamos trocar figurinhas aqui, eu e o Tadeu, né? Em algum momento o Tadeu vai entrar e vai falar especificamente sobre um outro ponto que por acaso eu não tenha abordado. Então, vamos falar aqui, fazer uma dobradinha, como dizem aí, né? A ideia é fazer o mais, como eu já disse, bem rápido, para poder abrir para as pessoas interagirem, perguntarem e tirarem suas dúvidas. Tá? Eu estou vendo aqui, eu faço questão de fazer essa referência ao ex-presidente Hélio Carlos Guerra, que está aqui conosco. Trabalhei com a Guerra, né? Eu já nem lembro as datas ainda, Guerra, mas foram períodos bons de trabalho, né? Não era nem gerente à época ainda, mas tivemos o prazer de nos conhecer aí quando o Guerque foi nosso presidente. Muito obrigado por estar aqui participando. Orlando, desculpe, Oi. só um minutinho. A Tatiana estava me lembrando aqui, realmente, eu acho que não ficou claro que é bom avisar para todo mundo que nós estamos gravando esse evento para outras pessoas que, por acaso, não possam assistir agora, para que possam ver mais tarde. Vou Tá só dar bom. esse avisinho para todos. Obrigada. Realmente a gente, faltou isso, né? Mas tudo é a tempo, né? Bom, também falando em Tatiana, a Tatiana, no final da minha apresentação, ela vai fazer aproveitar o momento para falar um pouquinho do nosso novo plano de previdência, o Ser Mais. E não vou fazer aqui spoiler, vou deixar que ela fale rapidamente. Ele vai falar os pontos. Claro que não vai dar para abordar tudo, vai ser só uma chamada muito rápida para não avançar muito no tempo. Então, aqui eu vou agora colocar a apresentação, para eu seguir aqui, vamos lá. Tá tudo bem, Mara, aí? O pessoal tá conseguindo ver a apresentação? Sim. Já tá Não está disponível? dando para ver, sim. Tá bom. Sim, Ok. Orlando, pode seguir. Qualquer coisa a gente ajuda aí, Tá chamando sua bom. atenção. Legal. Com certeza, estamos aqui, tá, Orlando? Então, antes de falar propriamente da portabilidade, a gente vai aqui falar um pouquinho da importância da previdência complementar fechada, tanto no âmbito do próprio participante, das empresas, da sociedade, né? Então, vamos lá. Qual é a importância de um plano de previdência complementar, principalmente fechado como o nosso, para os participantes, né? Primeiro, a manutenção do seu padrão de vida, do seu padrão de renda após a aposentadoria, né? Então, essa é uma grande vantagem, é o principal sinal para o participante. Para o participante também uma formação de poupança a longo prazo. As taxas de uma entidade fechada de previdência complementar são muito mais atrativas, né, na obtenção, por exemplo, de empréstimo e financiamento. A gente pode ver que as nossas taxas de empréstimo hoje estão discutindo aí taxas do consignado, mínimo que os bancos podem oferecer. Esse mínimo que está lá é maior do que o que a gente hoje apresenta, né, para alguns tempos de contratação do empréstimo. Então, as nossas taxas de empréstimo são muito mais atrativas que o mercado, tá? Mesmo esses consignados. Bom, também financiamentos que você pode ter a curto prazo, a médio e longo prazo, que você pode utilizar esses recursos para os seus projetos de vida. Bom, o que tem de vantagem para a empresa, importância para a empresa? Primeiro, ela melhora a relação com os empregados, que ela oferece mais um benefício, e não é um benefício
pequeno, tá? Eu reputo que o benefício de previdência complementar para o empregado hoje, ele está à frente até de um plano de saúde. Aqui eu estou fazendo aqui uma referência minha, mas uma opinião minha, mas eu entendo que é muito mais importante do ponto de vista do longo do prazo, apesar de todos os benefícios serem importantes, né? Isso para a empresa é bom que mantém essa mão de obra qualificada, porque hoje qualquer empregado que queira entrar em qualquer empresa, ele já começa a perguntar e já sabe que um plano de previdência é importante para a vida dele, né? Bom, é segurança também para o próprio empregado, porque normalmente esses planos de previdência, eles têm os benefícios de risco, né? Então, assim, é segurança para o empregado e também para os seus familiares, no caso de eventualidade de falecimento, morte, né? E, por fim, também ele complementa a renda, que faz com que o empregado tenha uma tranquilidade enquanto ativo, sabendo que no momento que ele for se aposentar, ele vai ter uma renda adicional àquela da Previdência Oficial. Bom, para a sociedade, bom, não preciso nem de falar, é capitalização, porque as empresas, elas, através dos seus investimentos, elas vão para o mercado financeiro. Investe em bolsa de valores, título público, não importa. Investe nas empresas de forma geral, indiretamente. Na formação de posto de trabalho, ou seja, à medida que você tem previdências complementar, você tem a criação de novos postos de trabalho, então ajuda a economia de alguma forma, né? A manutenção do poder de compra do mercado, que isso é muito importante, né? Porque para a economia é importante você ter pessoas podendo, vamos dizer assim, vamos falar de uma forma simples, gastar, né, os seus recursos que pouparam a vida inteira. Isso é bom para o mercado, porque movimenta o mercado, de forma geral. Então, o poder de compra no mercado do consumidor, isso qualquer governo busca fazer isso, né? É movimentar a economia e a gente contribui bastante para isso. E possibilita a qualidade de vida, isso ali a gente é indiscutível, né? Melhora a qualidade de vida das pessoas e seus dependentes também. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de entidades abertas e fechadas, e vamos começar pela Previdência Aberta. É importante essa introdução para quando a gente entrar na questão da portabilidade, a gente vê as diferenças fundamentais dessas duas categorias de entidades, né? As abertas e fechadas. Bom, as abertas elas são oferecidas pelos bancos ou sociedades seguradoras. Essas empresas visam lucro. Normalmente existe, todos já conhecem, né, as modalidades de VGBL, que é um seguro, e o PGBL, que é previdência. Normalmente essas empresas, esses bancos, essas seguradoras oferecem esses dois produtos, né? As taxas administrativas são superiores à praticada das entidades fechadas. Qualquer um de vocês podem fazer uma comparação. Vocês vão constatar isso, que as nossas taxas administrativas são menores, tanto para o PS2, o PS1, como também para o Ser Mais. São taxas bem mais atrativas, né? As rentabilidades alcançadas geralmente são inferiores às obtidas por nós, da entidade fechada. Por quê? Porque a gente não tem fins lucrativos. A gente vai falar nisso quando entrar na parte da entidade fechada. Qualquer pessoa ou empresa pode fazer um plano de previdência, ou seja, tanto para banco como para as seguradoras, qualquer pessoa física pode chegar lá e abrir um plano de previdência. Bom, entidade fechada são administradoras de plano de benefício específicos de uma empresa, né? Não tem fins lucrativos, e aí se justifica os investimentos serem mais lucrativos, são melhores do que as entidades, geralmente, de forma geral, são melhores do que a entidade aberta, né? Planos similares ao PGBL, por exemplo, a gente tem hoje aí o Ser Mais, que foi criado, que é bem similar ao PGBL, aliás, melhor que o PGBL, que eu entendo. Planos oferecidos aos empregados, eu acabei de falando, né, são para as empresas, né? E com a existência, isso é importantíssimo, gente. A gente tem que passar isso para as pessoas hoje que são da empresa e não aderiram, por exemplo, ao PS2.
Tem a existência da coparticipação contributiva da empresa, para cada R$1. A empresa coloca outro R$1. Ela subsidia metade do risco que ele paga. Hoje o risco está baixíssimo na entidade, né? Então, ainda tem a participação da empresa ajudando no pagamento desse risco, né? Bom, eles oferecem também planos instituídos, como nós oferecemos agora o nosso plano Ser Mais, né? Esses planos são oferecidos aos associados e seus familiares, no caso do Ser Mais, até o 3º grau, né? E empresas parceiras da entidade também. Bom, feito essa introdução, agora vamos falar exatamente sobre a portabilidade. Eu não vou ficar lendo aqui, está previsto no artigo 8º, né, da Resolução 50, que é bem recente agora, mas a portabilidade já foi instituída desde 2001, com a Lei Complementar 108 e 109, né? O que é a portabilidade? É o direito de qualquer pessoa que tem um plano de previdência transferir para um outro plano de previdência os seus recursos acumulados, seguindo umas regras específicas do regulamento de cada plano. Tem a regra geral, que a gente vai falar daqui a pouco, mas qualquer pessoa que tenha um plano de previdência, seja uma aberta ou uma fechada, e aí a fechada a gente tem algumas particularidades para poder fazer essa portabilidade, né? Mais à frente também a gente vai falar sobre isso. Podem transferir os seus recursos sem qualquer tributação que seja de imposto de renda, por exemplo. Bom, aqui é só para a gente entender o que é portabilidade de entrada e saída. A portabilidade de entrada é quando são transferidos seus recursos para planos administrados pelo CERPES. Ou seja, alguém que tem uma entidade lá fora, Brasil, vou citar aqui o nome, o Brasil Prev da Vida, e quer transferir esses recursos para o CERPES. Então, a portabilidade para a gente é chamada portabilidade de entrada. Então, você está transferindo aqueles recursos para serem administrados por nós, do CERPES. Já a portabilidade de saída é exatamente o contrário, né? É quando você tem recurso dentro da entidade, no CERPES, no caso, e transfere para outro plano de previdência, seja para fora, como pode ser para o próprio plano de previdência dentro da própria entidade, que é o Ser Mais, a gente vai citar também mais na frente. Bom, regras para a gente exercer o direito a essa portabilidade. As entidades abertas, bancos e seguradoras, ela tem uma carência só de 60 dias da data de inscrição para fazer essa portabilidade. As entidades fechadas, também por força de lei, né, ele tem as suas regrinhas. Bom, para uma entidade fechada, tem que ter um vínculo empregatício com o patrocinador cessado. Ou seja, ele tem que se desligar da empresa para ter direito a, por exemplo, no PS2, que é patrocinado, ou no PS1, transferir os seus recursos para um outro plano de previdência. E também tem, na legislação, a regra de cumprimento de até 3 anos de vinculação do participante ao plano de benefício. No CERPES, o nosso regulamento é a partir de 3 anos. Então, qualquer pessoa que queira transferir os seus recursos para uma outra entidade ou para o Ser Mais, teria que ter 3 anos de vinculação. Essas são as condições previstas em lei que também constam dos nossos regulamentos. Do nosso regulamento, no caso do PS2. Bom, saque de recursos portados, né? Parcial ou total. Bom, as entidades abertas não permitem resgate de recursos portados de entidades fechadas. Isso é importantíssimo, gente, a gente falar sobre isso. Vou perder um tempinho aqui. Poucas pessoas sabem que quem tem recursos, por exemplo, no PS2, que é um plano patrocinado, né? E vai levar essa portabilidade para uma outra entidade, e seja ela aberta ou fechada, ele não permite que você resgate esse recurso. Ele só vai permitir que você se aposente lá naquela entidade. Tá? Muitas pessoas, eu já tive uma pessoa, não vou citar nome, questões óbvias, né? Que fez isso sem nos consultar, pensando que ia resgatar lá. O banco também talvez não tenha explicado de forma adequada, ou ele não entendeu. Eu sei que depois de algum tempo ele veio reclamar conosco
como se a gente não tivesse orientado, quando essa orientação tem que partir da própria entidade na qual ele está aportando, né? Então, tem que estar muito atento a isso. Qualquer coisa que a gente vai fazer, participantes, ativos, ou mesmo aposentado, que não tem, o aposentado, deixa claro aqui, não tem direito a aportar os seus recursos. Quem já está aposentado não pode aportar para outra entidade, porque o benefício já está sendo pago, tá? Então, também tem essa restrição na lei. Então, isso é muito importante. Venha conversar conosco antes de tomar qualquer decisão. Bom, nos planos de entidade fechada, permite o resgate de recursos portados, né, originários da entidades aberta, ou seja, se você trouxer um do Brasil Prev para o Serpros, quando você for resgatar, você pode resgatar esses valores tranquilamente na nossa entidade. Então, quando você sai de uma fechada para uma aberta, você não pode resgatar, só se aposenta, mas o contrário, a lei permite. Então, quem tem valores portados, por exemplo, PS2, pode se aposentar com aquele recurso que ele acumulou e da patrocinadora e pode sacar esse pedacinho que a entidade aberta ele trouxe da entidade aberta. Bom, também pode prever o resgate de recurso portado originário de entidade fechada desde que cumprida a carência de 36 meses da data da portabilidade. E é vedado o resgate do saldo de conta do patrocinador. A legislação agora, esse aqui é um item da legislação atual, que ainda o nosso regulamento não está previsto no PS2, tá? Mas no Sermais, perdão, isso é possível fazer, ok? Bom, no resgate parcial, o regulamento pode dispensar essa carência, tá? Mas aí vai ser uma adaptação que, no caso do PS2, ainda não está em curso essas adaptações, mas ainda não podemos aplicá-las no PS2. Tadeu, Orlando, Tem sim, alguma coisa a acrescentar sim. aqui? Acho que vale a pena trazer um exemplo, né, de um recurso portado que hoje, você como participante do PS2, está ali em fase de aposentadoria, e você está com aquela opção ou resgato, ou eu porto o meu recurso para outro plano. Acho que vale a pena trazer esse cenário como forma de o participante poder portar o seu recurso para o PS2. Do PS2 para o Ser Mais, ou ele permanecer com o recurso no Ser Mais, no PS2. Quando você traz a atualização que a legislação agora permite resgates parciais, isso faz com que o resgate total, você sair do plano, se torne uma opção hoje inviável. Inviável questão financeira. O imposto de renda que vai incidir sobre o seu recurso se você resgatar totalmente o plano, isso faz com que você vai ter uma perda aí se você está na tabela progressiva, você vai pagar 15% no ato do resgate, e no ajuste anual você vai pagar ali os 27,5%. Então, você está perdendo ali quase 30% do seu recurso que você acumulou a vida inteira. Se você está na tabela regressiva, você vai entrar na tabela ali de cálculo do resgate, que varia de 35% a 10%, mas você, como ativo, você nunca vai chegar na alíquota de 10% se você resgata. Então, você sempre vai pagar um imposto de renda mais alto. Então, você poder fazer resgates parciais nessa nova legislação e com a adaptação dos regulamentos agora que o Serpros está trabalhando nisso, você tem que colocar no papel, a orientação para o participante é colocar no papel exatamente o financeiro disso. Quanto que isso seria hoje? Vale a pena eu tirar o dinheiro do plano? Então, mas eu não quero concentrar todo o meu dinheiro hoje, que eu sou, por exemplo, participante do PS1 e do PS2, eu quero aposentar no PS1, no PS2, eu quero tirar o dinheiro para fazer outra coisa. Hoje o Serpros oferece um plano, que é o Ser Mais, que é um plano totalmente financeiro, que te dá uma segurança maior da volatilidade de um risco atuarial, que o participante, se quiser, ele pode portar esse dinheiro para o Ser Mais, levando ainda a sua carência, do PS2, e pode receber benefício temporário, fazer resgates parciais. Então, é importante destacar nesse slide específico exatamente essa abertura da legislação para as entidades fechadas. Então, temos inúmeras possibilidades dentro dos dois planos, PS2 e Ser Mais, que se torna hoje o resgate uma ferramenta inviável, uma ferramenta que financeiramente não vale a pena.
Um participante que conseguiu, durante sua vida laborativa, juntar R$100 mil, R$200 mil, e está para aposentar, ele falar assim, vou dar 30% de tudo que eu juntei para o governo, literalmente. É uma perda financeira tão alta que, se ele consegue trabalhar essas possibilidades com o resgate parcial, com a portabilidade, com o resgate da portabilidade, isso faz com que ele dilui esse imposto de renda ao longo dos anos dele, como aposentado, ou com pequenos resgates ao longo do tempo, e ainda garante uma rentabilidade que é garantida pelo plano, que é ali o INPC e a meta, a taxa de juros. Então, ele tirar para botar numa poupança, para fazer outro investimento, financeiramente não vale a pena. Então, sim, tem que ficar muito claro isso no momento que ele for tomar essas decisões no seu desligamento da empresa, se o resgate hoje é a melhor opção. Essas regras de portabilidade novas que estão chegando, que estão sendo adaptadas, elas estão trazendo muita flexibilidade para os planos. E o Serpros hoje ele está exatamente nesse ponto, adaptando e melhorando seus planos e oferecendo um plano de regras financeiras totalmente acessível a todos os participantes, que o risco dele é muito menor do que, por exemplo, um PS2, que recebe um benefício vitalício. Então, essas regras hoje elas vão flexibilizar assim, bastante para o participante, e eu, como atuário, Tadeu, como atuário da entidade, que também atende e estuda essas condições dos planos do Serpros, eu falo assim, conversa com a gente antes de tomar essa decisão. Essa decisão, e esse ponto aqui, o Serpros ele está bem alinhado com a criação de um novo plano, com a legislação sendo atualizada, com a mudança dos seus regulamentos exatamente para atender o participante. Então, eu entendo que o foco tem que ser bastante nisso hoje, sabe? Assim, como a gente mostra para o participante que vale a pena ele continuar no plano. Joia, Tadeu. Muito Temos bom. uma pergunta aqui, da senhora Maria Cândida. A portabilidade da fechada para aberta não permite resgate de recursos portados. Se depois dessa portabilidade for feita nova portabilidade de aberta para aberta, os recursos podem ser resgatados? E a outra pergunta que ela fez é se o Ser Mais é um plano aberto ou fechado. Aí eu vou só já responder a segunda pergunta. Sim, o Ser Mais é um plano aberto para novas adesões, ele não está fechado, não. Ele iniciou agora em 1º de março, ele está aberto. Tá. Depois você fala um pouquinho mais sobre isso, é importante, né, Tatiana? Mas respondendo a primeira pergunta, não. A rigor, não. Não poderá. Porque sempre haverá os recursos originários. E quando você passar dessa aberta para uma outra aberta, eu entendo que a entidade aberta tem que, quando fazer a transferência de recurso, tem que fazer essa observação para que a outra entidade não pense que ela veio direto dessa aberta. Eu não sei como é que está funcionando isso na prática, mas essa é a regra. A gente costuma falar que o recurso está carimbado, né, Orlando? Uma vez que sai o recurso de uma fechada, se você leva para uma aberta, leva para outra, o seu recurso sempre vai estar carimbado como de uma entidade fechada. Entidade fechada. Então, você sempre vai ter aquela regra do passado. Isso, exatamente. E aí, a fala do Tadeu me fez aqui fazer algumas reflexões, porque nós temos pessoas hoje, gente, vou aproveitar aqui, se alguém conhece, pessoas do PS1 que se aposentaram no PS1, que também têm o PS2 por conta do saldamento lá em 2013, que ainda tem recursos na entidade, né, que estão pensando em resgatar, que antes de tomar essa decisão, venha conversar conosco para exatamente tudo isso que o Tadeu colocou, transferir os recursos para o Ser Mais seria uma bela de uma opção, porque ele faria e ganharia tudo que a legislação hoje está indicando de mudanças, que o Ser Mais já tem. Então, você vai poder fazer uma renda financeira lá, tá certo? Você vai poder, o plano instituído, ele permite que isso venha a acontecer no resgate parcial. Então, quem tem recursos ainda na entidade que querem fazer o resgate, né, optam pelo resgate, pensem antes de fazer, exatamente por causa dessa questão da tributação que o Tadeu bem colocou aqui. Tá bom? Bom, então, assim, o resgate, só para fazer essa observação, para fechar aqui
esse slide, no resgate parcial, o recurso portado, né, o regulamento pode dispensar a carência, tá? Que a gente citou acima, quando os recursos portados forem originários de plano instituído. Então, quando vier algum recurso de um plano instituído, essa carência pode ser dispensada para resgate parcial. Orlando, a senhora Maria Cândida complementou aqui, né, acho que após os esclarecimentos. Então, se for feita portabilidade do Serpros para outra entidade, nunca será permitido o resgate nessa outra entidade? Aí eu acho que... Sim, não vai poder. Não vai na poder. aberta, né? Na aberta. Não, na aberta não vai poder fazer. Ele só vai poder se aposentar. E com a mesma característica de aposentadoria da onde vem o recurso. No caso, o PS2, ele é uma aposentadoria vitalícia. Eles vão ter que oferecer obrigatoriamente uma aposentadoria vitalícia. Tá? Ao contrário, se fizer isso, o Ser Mais, que é um plano instituído. Tem na legislação um dispositivo que permite que você, para plano instituído, você possa fazer uma renda financeira. Tá? Então, quem quiser, por exemplo, portar para o plano instituído administrado por nós mesmos, né? Com as mesmas pessoas que estão administrando o PS2, com o mesmo conselho, com tudo igualzinho, tá? Pode transferir para o Ser Mais, que vai poder ter uma renda financeira. Ok? Posso seguir, Tatiana? Tem mais alguma pergunta? Não? Nesse particular, não? Não tem não. Tá. Bom, portabilidade de entidade aberta para fechada. Aqui é só vou passar rapidamente, são algumas informações importantes, né? Que o termo de portabilidade deverá ser encaminhado ao participante, e tem um prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data do protocolo. O Serpros disponibiliza, no caso aqui é da entidade aberta, né? Não vou falar do Serpros depois, quando falar a parte baixa. A entidade aberta deverá finalizar a transferência do recurso em até 10 dias úteis subsequente ao protocolo de documentação completa do processo. Isso lá na entidade aberta para fechada. Agora, será a responsabilidade do Serpros emitir um documento ao participante até 7 dias úteis com a informação sobre os valores recepcionados. Como é que funciona isso? O participante, quando vai optar por uma portabilidade, ele tem que fazer o termo de opção, né? A gente, com base no termo de opção, a gente preenche o termo de portabilidade, encaminha para o participante, ele assina e segue todo o trâmite para a portabilidade. Esse recurso ele tem que estar segregado, e hoje é assim, né? Segregado no saldo de conta do participante. Então, hoje, por exemplo, o extrato de uma pessoa que tem um valor portado, ele tem lá a conta dele, que ele contribui para o Serpros, ele tem a conta da patrocinadora e outras contas, se ele for migrado e tudo mais, e tem a conta de a entidade aberta de previdência complementar, ou se for oriundo de uma entidade fechada, é um recurso oriundo, portabilidade da entidade fechada. Então, está bem segregado isso dentro da conta do participante hoje no Serpros, e é a nossa obrigação, claro. Esse slide é importantíssimo, gente. Até essa foto ficou ótima do rapaz aqui. Vem cá, o que eu devo fazer antes de fazer uma portabilidade? Bom, primeiro, observar as taxas cobradas. Para onde eu estou levando esse recurso? As taxas são mais atrativas? São mais justas? Essa é a primeira pergunta. Eu posso garantir que as nossas taxas, tanto do PS2 como do Ser Mais, são muito mais vantajosas. Tá? A gente pode falar isso depois, vocês podem acessar o nosso site, vocês vão ver que as nossas taxas são muito melhores, as taxas de administração. Não cobramos hoje taxa de carregamento. Taxa de carregamento é um percentual que a gente tira da contribuição do participante, não tem mais. É só um percentual que incide sobre os ganhos de investimento. Alguma taxa cobrada ao realizar a portabilidade? Então, tem entidade, agora são raras agora, tá? Mas antigamente tinha muito, que ao sair ele tinha que pagar uma taxa, ou ao ele entrar tinha que pagar uma taxa. Né? Então, tem que saber se essa entidade está cobrando alguma taxa de entrada e saída. No Ser Mais não cobra nada.
e nem no CERPAS, o PS2 também. O histórico de rentabilidade é satisfatório? É bom observar também as rentabilidades dos planos, ver o histórico. Não o histórico, porque normalmente se você olha um curto prazo e previdência a longo prazo, você tem que ter no mínimo 5 anos para dar uma olhada no histórico de 5 anos. Tá? É bom ter essa comparação. Não olha pontualmente, até porque também não garante que ganhou agora, vai ganhar no futuro. Isso é até uma frase no grupo, na área de investimento, né? O ganho atual não garante o ganho futuro, né? Alguma coisa com esse entendimento, né, Tadeu? Você sabe a frase correta? Não, essa frase não, mas a alusão que eu ia fazer era a seguinte, que até se observe bastante, que eu vejo alguns exemplos de mercado, é que as taxas de carregamento é zerada, a taxa de administração ela é bem baixinha, o que torna o produto bastante atrativo, principalmente em bancos. Mas o que pega mesmo é o histórico da rentabilidade. Porque dentro daquela rentabilidade que o banco ali não está te vendendo, ele está te vendendo uma taxa bastante reduzida comparada ao seu atual plano, ela embute ali taxas que a rentabilidade daquele investimento do seu plano, ela não está indo toda para você. Então, assim, é muito atrativo na venda, mas quando você vai olhar por trás, às vezes não é tão atrativo ou não vai render aquilo que espera, entendeu? Então, assim, tem que ficar muito, muito observativo, né, com relação à rentabilidade dos planos que são oferecidos hoje no mercado. E banco não vai te vender um produto onde ele não vai visar lucro. Ele quer o lucro. Então, ele vai ganhar alguma coisa em cima de você que não é simplesmente a taxa de carregamento ou a taxa de administração sobre o seu investimento, sobre os seus recursos. Então, aí você tem que ficar observar bastante isso no momento de escolha de querer levar o seu dinheiro para um plano que seja de uma entidade aberta, principalmente. Tadeu, segue aí, então. Já que você começou a falar aqui, obrigado fala das premissas também, da dificuldade. Uma grande observação, por exemplo, são as premissas, né? As premissas que hoje a gente entra no site de bancos, a gente vê simulações de benefícios que a gente fica até assim lisonjeados, né? Poxa, vou conseguir um benefício tão alto com essa taxa de juros que o banco está me vendendo. Então, assim, mas será que na realidade o banco está conseguindo esse retorno que ele está colocando ali na taxa de juros? Será que aquela tábua atuarial que ele está utilizando ali, ela tem uma expectativa de vida que realmente ela está condizente com a realidade dos seus participantes? Claro que ela faz estudos, ela tem que também seguir regras, mas será que aquelas premissas são realmente adequadas ou à realidade do plano? Ou à sua realidade, né? Então, assim, sempre tomar muito cuidado quando entra, principalmente em sites. O que os bancos oferecem ali, as projeções que os bancos oferecem hoje em simuladores, ela é condizente com a realidade? Porque hoje, por exemplo, no Ser Mais, a gente trabalha com uma taxa real, uma taxa que a gente permite fazer uma simulação. A gente não vai trabalhar com uma taxa que a gente vai criar uma expectativa de uma coisa que pode não acontecer. Então, a gente preza muito isso. Orlando, posso quebrar o protocolo aí? Porque eu estou aqui me coçando para deixar só vocês falando. Fica à vontade. Fica à vontade. É que o Tadeu tocou num ponto muito interessante, Orlando, que eu assisti uma live recentemente, que tem alguns caras que eu gosto de acompanhar no mercado, para eu ter uma referência justamente do mercado dos bancos, do mercado privado, né? de um ambiente diferente do nosso, porque o nosso a gente tem vários colegas aí no mercado, tal, a gente está sempre acompanhando. Eu vou usar o dado de uma pessoa que chama Bruno Perini. Eu acompanho já há alguns anos, ele é jovem, o foco dele é investimentos, mas por acaso nessa live se falou muito sobre previdência. E aí ele deu um exemplo, que eu vou me atrever aqui a dar o exemplo, porque o exemplo é dele. Esse exemplo foi público, numa live pública que eu assisti. Ele falou sobre, por exemplo, Bradesco Prev Fácil. Diz que é um fundo, uma previdência aí muito conhecida aí no mercado, né? O número que ele usou foi 51,08% do CDI. Então, o que você está falando é justamente isso. O cara te atrai, mas aqui eu não cobro taxa, eu cobro uma taxa muito pequena, mas na hora do retorno,
o retorno é muito abaixo. Hoje, 100% do CDI, até, sei lá, até fundo do mercado pago, até dos bancos, qualquer banco hoje, você enfia dinheiro lá que pode ser retirado diariamente numa taxa de 100% CDI, né? E só para concluir, isso desde 1999, segundo ele. Então, E quer assim, dizer, desde lá do ano 2000, estamos falando de mais de 20 anos, que rotineiramente 50% do CDI é muito baixo, né? Então, de fato, eu acho que cabe uma reflexão. Orlando, muitos dados públicos, é fácil a gente consultar e é fácil a gente apertar os gerentes dos bancos, né? Eu sou muito, muito procurado nesse tema. E eu falo assim, procura o gerente do seu banco e aperta o cara. Fala para ele te mostrar os gráficos, igual a gente faz todo mês. Todo mês você pode entrar no site lá e ver quanto está rendendo, qual é a meta atuarial, se está acima, se está abaixo, por que está abaixo, né? Então, você tocou num ponto que, para mim, além de todos os outros diferenciais competitivos, esse, de fato, é, para mim, um dos mais importantes. Obrigado, gente. Inclusive, Bento, complementando aí o que você está colocando, teve algumas situações que eu presenciei lá, junto lá no CERPS, de pessoas que estavam querendo fazer a portabilidade antes mesmo da criação do nosso SERMAS, porque agora eu vejo que o SERMAS é uma grande vantagem para as pessoas verem de lá para fora, olha aqui dentro, compara, quiser fazer a portabilidade, se optar por fazer a portabilidade, que olhe bem o SERMAS e compare lá fora. Mas essas pessoas estavam já com o propósito de fazer a portabilidade na época, e o Tadeu até tocou aqui, eles iam fazer uma renda vitalícia. Aí eu falei assim, vê lá qual é a sua tábua de mortalidade, vê a fator atuarial que vai gerar o seu benefício e pede para você, com esse saldo que está aqui, quanto seria o seu benefício. E aí a pessoa foi lá, fez exatamente isso, e quando voltou falou assim, o valor do Serpros é muito melhor, porque nós trabalhamos com as nossas taxas, né, com as nossas metas atuariais, dentro de um critério e regra estabelecida pela Previc, e a gente utiliza exatamente aquelas que a gente tem condições de conseguir. Não é que está garantido conseguir, mas que tem condições de conseguir, que são muito, mas muito melhores do que as taxas de juros lá fora, a tábua de mortalidade lá de fora. Então, tudo isso faz com que o valor do benefício fique maior no Serpros ou no Sermais, porque o Sermais é um pouco diferente, porque o Sermais é uma renda financeira, não é vitalício, mas, de qualquer maneira, quando você compara benefício vitalício com vitalício, lá fora, você vai ver que o Serpros é muito mais vantagem. Pode seguir, Tadeu. Você está bem, Bessa. Vamos lá. Tenho dificuldade para obter informações. Fala um pouquinho sobre isso. Eu já estava lendo essa frase e já pensando numa situação que eu também já passei em outro plano que eu tinha em banco, e que não vou citar nomes, claro, para não prejudicar ninguém, mas tenho dificuldades em obter informações sobre o plano. Eu demorei em torno de 6 meses para conseguir saber quanto que eu tinha no saldo, porque eles estavam com problema no site e eu ligava no banco. E nesse momento de ligar no banco, você não conversa com nenhuma pessoa. O seu gerente não te atende e você é obrigado a ligar no 0800. O 0800, hoje em dia, você não conversa com uma pessoa específica. Para você conseguir conversar com uma pessoa física ali, te atendendo, você tem que passar por todas as máquinas, todos os robôs, todos os chatbots, né, box que fala, né, que você precisa conversar com todas as máquinas primeiro para você conseguir chegar a acessar alguém para conversar de uma dúvida que não está naquelas dúvidas padrões que os 0800 estão acostumados. Então, eu tive um problema de plano e isso é um diferencial hoje que eu vejo. Uma pessoa que já está com 60, 70 anos, ela ainda tem essa dificuldade de estar na tecnologia. Então, hoje, um atendimento diferenciado para mim é um atendimento que eu posso ligar aqui no 0800 ou no telefone normal e uma pessoa me atender. E eu posso falar bom dia, eu posso conversar com essa pessoa. E isso hoje o Serpros tem. É a nossa área de atendimento. É um 0800, mas sempre vai cair com uma pessoa. Você consegue conversar. O que é diferente hoje em bancos. Bancos você liga no 0800 e vai conversar com uma máquina. Ou para você conseguir falar com uma pessoa,
você vai demorar um tempo e que às vezes não tem aquele foco que é o seu plano. Então, ali até cai um pouco ali, tem um atendimento personalizado para qualquer dúvida. Então, ali você vai cair numa pessoa que ela está tratando ali com 30, 40 atendimentos ao mesmo tempo, com diferentes planos que o banco oferece, que são vários produtos, vários tipos de plano. Então, assim, esse atendimento personalizado, a gente tem certeza que hoje uma entidade fechada como o Serpros, ele tem um atendimento assim personalizado e que é um diferencial hoje. É uma pessoa que é uma empresa que está cuidando do seu dinheiro. Então, você tem que exigir e vai ter um atendimento que é personalizado. O participante hoje liga no Serpros, se ele não liga, ele conhece alguém, ele sabe com onde que ele pode ir. Se ele não conseguiu uma resposta hoje, amanhã alguém pode entrar em contato com ele, ele vai conseguir. Hoje a gente tem trabalhado com canais de atendimento, assim, ferramentas novas, justamente para facilitar esse atendimento. Então, assim, hoje ali, ó, tem uma pergunta: qual será o valor do meu benefício projetado se eu portar para o Serpros? Se você ligar hoje no Serpros e falar, tem um dinheiro que eu quero portar para o Serpros, em algum plano, quero portar do PS2 para o Ser Mais, alguém vai te enviar uma simulação, alguém vai conversar com você, alguém vai te chegar e sentar com você em algum momento, seja presencial, seja por telefone, e vai te mostrar valores, vai ser um atendimento diferenciado. Porque hoje você, numa entidade aberta, por experiência própria, e eu acho que não é só minha, a gente não consegue ter essa liberdade que a gente tem hoje num canal feito que existe hoje, que é o Serpros. Esse é um diferencial importante, e eu ainda acrescento que, além das pessoas na área de atendimento estarem preparadas para responder a maioria, quase 100% das situações, quando isso não ocorre, elas entram em contato com os profissionais da área, seja eu, que eu já fiz alguns, seja a própria Tatiana, ou outro profissional, até advogados já. Quando a situação não é resolvida, a gente faz uma live com essa pessoa, ou a gente liga para a pessoa para resolver. Então, ou seja, o nosso atendimento hoje ele é muito voltado, porque nós também somos participantes, né? Eu já sou participante há quantos anos? 38, 39 anos de contribuição para o Serpros. Então, eu tenho um interesse muito grande de cuidar muito bem e estar atento às questões específicas do relação ao Serpros, porque o meu dinheiro também está lá, como o Fernando Bento, como todos nós aqui do Serpros. Então, isso é um diferencial. Já no banco, eles têm que cumprir meta. Desculpa, mas isso é a realidade, né? Vou passar aqui. Tem mais uma Bom, pergunta, posso introduzir? fica à vontade. O Maurício está perguntando, ele tem uma previdência privada, um PGBL. Ela pode ser portada para o Ser Mais? Pode, claro que pode. É possível. Você pode levar, desde que você faça a inscrição no Ser Mais, né? Você tem que ser um participante do Ser Mais. Se você já é participante do Ser Mais, você pega depois de inscrito, pagou a primeira, já está inscrito, você já pode fazer o processo de portabilidade dessa entidade para o Serpros. Aí você tem que entrar em contato lá com a entidade, né, aberta, e seguir todo o trâmite lá de procedimento que eles vão indicar para você. Mas é possível, sim. E aí, no Ser Mais, você vai ter aí toda o acompanhamento, como a gente faz com o PS1, PS2. Normalmente, o mesmo centro de atendimento que atende o plano 1, plano 2, vai atender o Ser Mais. As mesmas pessoas que fazem cálculo de benefício, arrecadação, cadastro, são as mesmas pessoas que estão lá. Não é uma empresa contratada. É um sistema um pouco diferente, mas as pessoas que vão administrar somos todos nós. Não houve aumento do quadro, por exemplo, de empregados por conta da criação do Ser Mais, né? Já me fizeram essa pergunta, né, lá fora. Eu falei, não, nós estamos utilizando a nossa capacidade hoje de empregado. Não teve nenhum aumento dos custos com pessoas em relação ao Ser Mais. Mas pode sim. E só complementando, Orlando, o Ser Mais ele tem uma característica similar a um PGBL. Isso. Então, quando você tiver um plano no banco e é um PGBL, então a portabilidade é tranquila. O que pode barrar, o que não consegue fazer, é você tiver um VGBL, que você não consegue portar um VGBL para um plano como Ser Mais, que seria um PGBL. Então, você teria que fazer o resgate desse VGBL no banco e aportar esse dinheiro
como recurso adicional no Plano Ser Mais. E aqui, só para a gente ter um quadro comparativo de rentabilidade, né, nós fizemos um quadro comparando o CDI, o Ibovespa, o PS2 e o Serpros consolidado, todos os planos, tá? Desde 2018 para cá, nos últimos 5 anos. Podem observar, olha, que o PS2, por exemplo, ele está um pouquinho só abaixo do Ibovespa, que é um investimento de grande risco, né? Mas o consolidado do Serpros está muito maior no longo dos 5 anos. Então, assim, comparando com o CDI, né, está muito superior, tanto o PS2 como o próprio consolidado do Serpros. Tadeu, quer acrescentar alguma coisa nesse slide? Não, até que não, é só mostrando isso, né? Assim, como a gente está perto do Ibovespa, que é um índice de ações, né, de investimentos, a camada de volatilidade é muito alta. É muito grande. Se você pega essa linha preta, que é o do Ibovespa, olha como ela acompanha, ela se destaca em relação à linha amarela, por exemplo, que é o do Serpros, do PS2. Então, você tem um investimento com uma segurança muito maior, que está acima do CDI, e que não sofre essa volatilidade de um Ibovespa, por exemplo. Então, você tem a segurança do investimento e está conseguindo um retorno ao longo prazo até similar. Hoje, em 2023, a gente está vendo que a bolsa continua derretendo, continua caindo. Então, assim, o PS2 está se mantendo. Então, ao longo prazo, tem que ser bem analisado isso. Assim, e esses comparativos precisam ser feitos também com bancos, com o retorno que o banco está dando dali, o histórico de investimentos, para ver o que também é o seu objetivo como participante. Perfeito. Bom, a parte da portabilidade aqui eu termino e a gente vai abrir aqui para as perguntas, quem tem dúvida ou ficou algum tipo de dúvida, né? E vou dar a palavra, acho que para só dar sequência, Tatiana, você fala um pouquinho do Ser Mais, mas Falo, assim, sim. bota as características principais do Ser Mais, a questão aí das vantagens, Pode né, que deixar, a vou gente falar pode aqui. oferecer para o PS2. Então, a Ó, palavra é sua. tá legal. Bom, gente, desde o dia 1º de março foi lançado o Plano Ser Mais, está aberto aí para novas adesões. Então, não deixam de entrar na nossa homepage, ver lá as características, fazer simulações, até porque quem aderir ao Ser Mais até o dia 30 de abril ganha aí um vale-presente no valor da contribuição, limitado a R$200. Então, né, quem aderir logo já é presenteado aí logo no primeiro mês. Bom, o Plano Ser Mais, ele é um plano, é um novo plano de previdência, ele não é vinculado exatamente ao Serpros, então não tem aquela contrapartida do Serpro, né? Mas ele é um plano que, como foi dito aqui na live, ele usufrui de toda a estrutura que a gente tem hoje para administrar o PS1 e o PS2. E aí, quando eu falo de toda a infraestrutura, equipe de atendimento especializado, fácil comunicação, transparência de você ter acesso às atas do conselho, seja fiscal, seja deliberativo, né? Tá tudo ali, aquela questão da transparência, de você poder ver na sua área restrita, acompanhar o seu saldo de conta, no Plano Ser Mais, inclusive, como a cota, né? A divulgação da cota diária, você vai poder ver diariamente, né, qual é o valor do seu saldo de conta. E aí a vantagem é porque, como a gente não tem, né, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, nós podemos oferecer taxas administrativas mais atraentes do que quando comparado ao banco. Ele é muito flexível, então você com apenas R$80 você já pode aderir ao Ser Mais. Então, o que é R$80, assim, para a gente que está nessa esfera aqui, né, de empregados, de funcionários do Serpro, né? R$80 às vezes é um jantar, né, que você bota lá no Ser Mais e consegue já fazer uma poupança previdenciária, né? Fora que é o seguinte, ele é um plano de acumulação, você vai acumulando. Lógico que quanto mais você contribui,
mais você acumula, né? E quanto mais você acumula, vai ser melhor vai ser sua renda de aposentadoria lá no futuro. Para você se aposentar pelo Ser Mais, assim, são poucas carências, a partir de 50 anos você consegue ter uma renda de aposentadoria do Ser Mais e com 15 anos de vinculação, sendo que para quem já é participante ou assistido do PS1 e do PS2, o tempo de vinculação do PS1 e do PS2 conta para a carência do Ser Mais. Só que mesmo antes de você ter essa carência para aposentadoria, o Ser Mais te permite ter um benefício temporário durante o período de tempo, né, 2 anos de benefício temporário. Além disso, ele tem coisas que a gente falou aqui, né, de possibilidade de resgate parcial do plano. Então, com isso também, ele acaba sendo, o Ser Mais, ele acaba sendo um instrumento para complementar os planos de previdência que você já tem hoje aqui no Serpros, né? A gente dá muito exemplo do PS2, e eu gosto de falar, né, como atuária, que eu sou participante do PS2, mas eu, pessoalmente, não sairia, não resgataria nada do PS2 por nada, porque o PS2 é um plano que oferece uma renda vitalícia, né? Mas existem pessoas que estão em situações específicas, ou porque já tem o PS1, né? A maior parte do recurso acumulado no PS1, ou porque precisa realmente de fazer saques para questões específicas da vida, mas assim, o Ser Mais, ele acaba ajudando essas pessoas que querem resgatar parte dos seus recursos lá no PS2, vem para o Ser Mais, que esse resgate acaba sendo mais suavizado e você não tem aí aquela tributação pesada incidindo ali, né? Então, assim, o Ser Mais, ele vem com essa questão também para resolver algumas questões que por problemas específicos de pessoas, de participantes do PS2, o PS2 acaba não podendo resolver, né? O Ser Mais, ele serve também para você, para aquelas pessoas que querem deixar herança, né? E aí, como o plano de previdência, ele não se caracteriza como um bem, um patrimônio, né? Você não tem todo o custo que é para você fazer a questão dos herdeiros, né, da herança. Você apenas deixa os seus recursos aqui no Ser Mais, e em caso da sua falta, esses recursos vão para as pessoas que você colocou lá como beneficiário, e você pode botar qualquer pessoa como beneficiário. Fora uma outra coisa, né, que é importante dizer, o Ser Mais, ele não é só para quem é participante e assistido dos planos administrados pelo Serpros. Ele é um plano que os seus familiares até 3º grau podem fazer. A gente entende o Ser Mais como um benefício adicional que o Serpros está dando para quem já é participante assistido do plano. Então, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, a nora, cunhado, genro, primos, netos, todo mundo pode ser participante do Ser Mais. E você que é participante não precisa, eu não preciso eu participante, virar participante do Ser Mais para a minha cunhada ser participante do Ser Mais. Não, ela mesma pode chegar aqui, né, como ela tem essa condição de familiar até 3º grau, ela mesma pode chegar e se tornar participante do Ser Mais. Mas, por outro lado, também, eu tenho um neto, eu quero dar um plano, quero pagar um plano de previdência para o meu neto. Aí eu posso ser o responsável financeiro pelo meu neto e presentear o meu neto com um plano de previdência, dando Ser Mais para ele, né? Isso aí acontece muito. Eu dou sempre o meu exemplo pessoal. Eu sou mãe aí de 2 meninas de 13 anos, e a minha mãe fez um plano de previdência para elas, de tal forma que hoje, com 13 anos, ela já tem lá acumulado uma poupança. Então, assim, as minhas filhas já têm uma poupança feita para custear as faculdades dela com 13 anos de idade, né? Não fica mais naquela neura de Enem. Vai fazer o Enem até mais tranquilo, porque não vai ter aquela neura de ter que passar para estudar na faculdade pública. Tem pessoas que que querem usar o Ser Mais para custear plano de saúde, porque sabem que após a aposentadoria, a empresa não vai fazer esse custeio, né? Então, assim, o Ser Mais, ele tem a possibilidade de ajudar para várias finalidades, além da previdência, né? Que o plano de previdência tem essa finalidade também. Fora o seguinte,
lembrando, nós que somos participantes do SERPROS, né? Nós ajudamos na gestão na medida que nós escolhemos, temos representantes, tanto no Conselho Fiscal quanto no Conselho Deliberativo, e agora, nesse ano, em setembro desse ano, a gente também vai estar ajudando a eleger nosso diretor de Seguridade e Administração. Então, aonde que, numa instituição, que a gente pode ajudar na gestão do nosso próprio plano de previdência, né? Aqui no SERPROS, por ser uma entidade fechada, isso acontece. Então, isso também é uma coisa. Quem faz a administração, quem faz a gestão dos planos administrados pelo SERPROS, PS1, PS2 e SER+, também são participantes. Eu sou participante, eu sou atuária e sou participante, então eu tenho todo o interesse, né, de sucesso, de rentabilidade dos planos de previdência que o SERPROS administra. Também isso é um diferencial, né? Quem está cuidando do seu dinheiro também está cuidando do seu próprio dinheiro. Eu ganho 2 vezes, né? Eu recebo um salário e sou participante. Sou participante do PS2, sou participante do SER+. Minha família, então, já está aderindo também. Então, assim, o SER+, ele vem para agregar, né? Isso é importante. E essa questão da flexibilidade. Por exemplo, no SER+, além dessa questão, com R$80 você já faz contribuição para o SER+, se você tiver algum problema financeiro, você consegue suspender essa contribuição por um período de até 24 meses, ininterrupto ou não, durante 60 meses, você tem 24 meses para suspender a sua contribuição, né? Então, ele é flexível. Seus dependentes, você pode colocar quem você quiser como dependente para a sua renda de pensão, pode ser o vizinho. Eu só digo que não pode ser cachorro ainda, porque cachorro não tem CPF. Tendo CPF, pode ser dependente do SER+, então isso também, às vezes as pessoas nos procuram falando, poxa, eu quero deixar um dinheiro para o meu sobrinho na minha falta, porque eu não tenho filho, eu não sou casada. Faz uma poupança do SER+, deixa ali aquele dinheiro, né? Então, as finalidades são múltiplas do SER+. Então, acho que eu dei uma palhinha aí. Tatiana, não sei se chegou a comentar também a vantagem tributária, né, que você pode ter, né, caso você tenha, ou você, ou quem for aderir, a questão lá dos até 12% você abate no ajuste anual, né? Então, você tem ainda um ganho tributário quando você contribui com a Previdência Complementar, até 12% da remuneração total. Então, você pode utilizar o SER+, para reduzir o seu imposto de renda no ano seguinte, sempre na declaração de ajuste anual. Muita gente do PS2 está lá nos 15% do PS2, mas mesmo assim não chegou aos 12% que você tem lá de benefício fiscal. Então, isso é uma conta, assim, o momento é ideal, né? Está todo mundo fazendo declaração de imposto de renda agora, e aí está vendo lá, tem lá um local lá que diz qual é o seu rendimento anual. Vê quanto que é 12% disso, vê quanto que você tem já de desconto à Previdência. Poxa, eu podia ter muito mais, né? Poderia completar aí os meus 12%. Então, bota o dinheiro no SER+, porque aí você deixa de dar dinheiro para a Receita e dá dinheiro para você próprio, né? Você ganha 2 vezes. Isso é de suma importância. É evidente que depois, quando for receber o benefício, você vai também ser tributado, dependendo do valor que você vai receber de benefício, né? Olhando a tabela, dependendo da opção tributária também. Mas, de qualquer maneira, você dilui isso ao longo do tempo, né? Então, você faz uma poupança agora, diminui, melhora o seu valor a receber no futuro e pode diluir isso num tempo que você não tenha nem imposto de renda, dependendo do valor de cada um, é claro. Então, assim, importante. Então, assim, a gente tratou aqui, a gente trouxe um tema aqui, que é a portabilidade. A gente pensa, pelo menos assim, a gente faz um acompanhamento, né? O que leva uma pessoa a fazer portabilidade? Que ela não está satisfeita onde ela está, né? Ou então ela precisa daquele dinheiro de imediato para alguma função, né? Então, se você precisa tirar aquele dinheiro de algum lugar, por algum motivo, ao invés de você fazer um resgate e tirar de uma vez só, porta para o SER+, e aí faz os resgates de forma assim parcelada, mais amena. E enquanto isso, o seu dinheiro vai rentabilizando aqui pelo SERPROS, né? E aí você só bota na mão mesmo aquilo que você precisa de dinheiro, ao invés de dar parte para a Receita, né?
É muito bem lembrado isso, né, Tati? Quem, por exemplo, já tem a decisão de resgatar, eu quero resgatar por motivo que seja, né? Porque eu não tenho beneficiário para deixar, seja qual for o motivo, decidiu resgatar, dá uma pesquisada, conversa com a gente sobre isso, para ver o quanto que você levando para lá teria de benefício mensal. Se você também lá pode sacar até 25% lá no SEMAS também, se você precisar de um dinheiro imediato, evidente que aí vem a tributação normal, mas você pode diluir isso no tempo e se beneficiar de forma a não pagar tanto imposto de renda numa pancada só quando você tem um resgate. Como o Tadeu bem colocou, quase 30%, 27,5%, quem é da tabela progressiva, e quem é da tabela regressiva vai depender do tempo e a opção, se é resgate ou benefício, cálculos são distintos, tá? Tem Queria alguma pergunta, complementar, Tatiana, aí pra eu só gente? queria complementar uma coisa aqui, né? Quando a gente fala dessas opções todas, eu acho que assim, tem que estar sempre lembrando aqui, nós não temos fins lucrativos, mas a gente tem um propósito. O propósito do Serpros é ser inspiração para a realização de sonhos. Então, quando a gente faz algum atendimento, dá alguma consultoria, e aí a gente consegue ajudar os participantes e assistidos a realizar os seus sonhos, a gente está atendendo o nosso propósito, porque o nosso propósito é esse. Nosso propósito não é ganhar comissão para venda de plano, nosso propósito, a gente está aqui para isso, a gente é pago para isso, para ser inspiração para a realização de sonhos, tá? Então, acho que isso é importante. Deixa eu ver aqui as perguntas. Já são 11h12, vê se a gente Então, não avança muito no horário, né? Para a gente cumprir o nosso horário. Vamos lá. Tá, então tem uma pergunta aqui da Débora. Qual é o prazo de resgate ao decidir fazer a portabilidade? Bom, resgate no Ser Mais, né? No caso, né? No Ser Mais você pode resgatar, tá? Após Lembrando, 36 meses, né? depois de 36 meses. Tem uma carência de 36 meses. Mas lembrando que se você optar e levar lá para fora, você não vai poder resgatar lá fora, porque você está vindo de uma entidade fechada, como eu falei no início, para uma aberta e tem que manter a mesma opção da fechada. Mas a legislação tem uma brecha do plano instituído. No caso do Ser Mais, que é oferecido, você pode sim resgatar na carência de 36 meses. Por força de legislação, tá? Força de legislação. Sim. É possível migrar o saldo atual do PS2 para o Ser Mais e, não tendo aposentado ainda, continuar contribuindo no PS2 junto com a contribuição do Serpro? Não. A portabilidade parcial, né? A portabilidade, hoje, eu estou falando hoje, para você fazer a portabilidade, você tem aquelas condições que a legislação impõe, né? Que você tem que estar desligado à patrocinadora e ter uma carência de 3 anos de contribuição. Hoje, você não poderia fazer esse movimento que você está falando, portar ativo e continuar contribuindo, não dá. Mas estamos procedendo à alteração Isso, no aí, regulamento. isso, exatamente. Agora a legislação flexibilizou mais. E a partir da alteração regulamentar que está em curso, né, porque é muita coisa, né, pouca coisa, bastante coisa, a gente vai possibilitar exatamente fazer a portabilidade de alguns recursos específicos para outro plano, tá? Isso a gente vai falar mais na frente, quando tudo tiver já aprovado pelos órgãos, porque a gente está fazendo proposta, vai levar e segue uma tramitação, diretoria, conselho e tudo mais. Tá? A patrocinadora é envolvida nisso, para depois a gente dar conhecimento aos senhores. Mas vai ser possível no futuro. Lembrando que sempre a questão de desligamento do patrocinador, ela vai continuar, isso é uma premissa mínima, mas independente dela estar desligada ou não, ela pode fazer o Ser Mais, ir contribuindo hoje, e quando ela se desligar do patrocinador, ela porta também esse recurso no momento do desligamento. Mas não há impedimento para fazer o Ser Mais. Na portabilidade total, né, Tadeu? Na portabilidade parcial, total. ela não precisa desligar. Tanto o resgate parcial e a portabilidade parcial não precisa ter o desligamento. E aí o que a gente está falando aqui é que isso está sendo estudado aqui internamente, né, no Serpros,
para propor para os órgãos, né, que deliberam sobre o assunto, e aí a gente espera que no futuro próximo a portabilidade parcial e o resgate parcial, eles serão permitidos sim, porque a legislação assim flexibiliza, né? Só que, como o Orlando falou, existe todo um processo para alteração, precisa de uma alteração regulamentar, e aí esse processo ele tem que passar por várias instâncias, né? E aí, fazendo essa alteração, o resgate parcial e a portabilidade parcial serão permitidos. E aí, o que o Tadeu está reforçando é que nada impede de vocês já entrarem no Ser Mais, faça a inscrição, porque, por exemplo, o resgate, ele precisa de uma carência de 36 meses. Então, você já vai entrando no Ser Mais para começar a contar, né, essa questão da carência. Tem mais uma pergunta, Tati? Deixa eu olhar aqui. Existe possibilidade de interferência política no SERPROS ou no Ser Mais? É uma pergunta institucional, né? Que não tem a ver com a portabilidade em si. O que eu posso dizer aqui como técnico da entidade é que na vida tudo é possível, pode acontecer. Mas eu posso garantir, e aí quem pode falar até isso com mais fundamentação é o Fernando Bento, que eu posso até passar a palavra, mas eu posso afirmar que hoje os órgãos de governança estão bem mais maduros para que evite qualquer interferência política que vai mudar muito os nossos processos. Se o Fernando quiser completar. Eu gostaria, sim, Orlando, foge um pouco do tema, mas, na verdade, no momento em que eu tenho que tomar uma decisão, se eu, por exemplo, saco dinheiro ou faço a portabilidade, essa é uma pergunta pertinente. E eu diria, Orlando, acrescentando ao que você falou, primeiro do ponto de vista de governança interna da casa, né? A nossa experiência de governança hoje é totalmente diferente, a gente evoluiu muito, o processo decisório é muito firme, todo ele eletrônico, todo ele tirou as decisões de uma alçada só, então a maior parte das decisões, inclusive, envolve ou a diretoria executiva, que é a diretoria colegiada, ou o próprio conselho, e isso é uma garantia adicional de mitigar o risco de interferências políticas, mas talvez a mais importante delas, Orlando, seja o fato de que, pelo novo estatuto, dos 3 diretores, um deles, que é o mais técnico dos 3, que é o diretor de investimentos, vem obrigatoriamente de uma escolha por empresa profissional no mercado, né? Vou me permitir chamar de headhunter, né? Como a gente costuma falar. Um outro diretor, que é inclusive o diretor que no futuro ocupará a cadeira que eu sento hoje, ele vem de uma eleição entre os participantes. Então, os participantes vão poder, sim, atuar fortemente no sentido de indicar por eleição o seu representante, né? Então, eu acho que isso é uma mudança muito significativa se for comparar ao longo da história, onde esses diretores simplesmente eram indicados sem qualquer critério, né? Inclusive, só para complementar, inclusive hoje, obrigatoriamente, tem que ter um processo seletivo, até para concorrer na eleição tem um processo seletivo prévio, o diretor tem que ter toda uma qualificação. Então, eu diria que o risco foi muito mitigado de que haja uma interferência política direta no SERPROS, né? Essa é a minha visão. É isso, Orlando. Obrigado, Bento. Tatiana? Está sem som, Tati. Continua com as perguntas ou a gente responde depois? Tem alguma que a gente possa responder rapidamente? Você entenda que é importante para o coletivo? A gente pode fazer mais uma pergunta. Tá, Maria Cândida. Mesmo me desligando do SERPRO, posso continuar com o Ser Mais? Quer que eu responda? Pode responder. Tá. Para ser participante do Ser Mais, tem que ser participante e assistido do SERPROS ou familiar até 3º grau desses participantes e assistidos. Então, por exemplo, se a sua intenção é se desligar do SERPRO,
Mas se você vai continuar participante, seja porque você vai se autopatrocinar ou porque você vai pedir um benefício de aposentadoria aqui no plano, no PS1, no PS2, o fato de você ser participante, empregado ou não do SERPRO, te dá qualificação para ser participante do Ser Mais. Se o seu desligamento não é para continuar sendo participante do PS1 ou do PS2, então você, antes de se desligar, você entra para o Ser Mais. Mas não, se você quer o Ser Mais para complementar mais um plano, e aí não importa a data que você vai fazer adesão ao Ser Mais, porque como você é participante, você tem direito ao Ser Mais. Uma vez que você se inscreveu no Ser Mais, mesmo que você tome a decisão futura de até sair da patrocinadora e do próprio SERPRO no PS2, você já é participante, e quando você se inscreveu, você era participante. Então, ou seja, você vai poder continuar contribuindo normalmente no Ser Mais. Orlando, Tatiana, tem uma pergunta que eu estou vendo no chat agora, ótima. Faça ela daqui a pouco. Deixa eu só me permitir a petulância de complementar dois especialistas como vocês, mas eu vou falar da minha experiência pessoal, né? E da maneira como eu fui mudando a minha percepção de acordo com a minha participação no SERPROS, né? Primeiro apenas como participante, depois eu, durante 4 anos, tive a felicidade de ser conselheiro e durante esses 4 anos ser presidente do conselho e agora 1 ano e meio diretor da casa. Eu diria assim, se você é do PS2, ainda não vai se desligar do patrocinador e não está no limite dos 15%, a melhor alternativa é complementar os 15%, porque, como Orlando já disse, em português bem simplório, né, a cada real de um lado, o patrocinador bota outro real do outro. Então, esse é o primeiro foco. Para aqueles que já estão nos 15% e que hoje estão buscando algum outro tipo de investimento no mercado, desde que não seja por uma reserva de emergência, de forma bem simples, é aquela que eu tenho para de uma hora para outra, se eu precisar, eu vou lá e tiro para complementar alguma coisa. O caminho é o Ser Mais. O Ser Mais é uma ótima opção. Eu, pessoalmente, Orlando, Tatiana, Tadeu, a turma toda aqui já está toda no Ser Mais. Com certeza. O que eu acho mais bacana, Tatiana, do Ser Mais é que ele é muito flexível, né? Primeiro, porque você falou num negócio que eu fiquei me coçando para falar, mas depois não quis te atrapalhar, mas é assim, tem um viés, eu não sou sociólogo, né, nem antropólogo, mas assim, eu me arrisco que tem um perfil sociológico por trás de tudo que nós estamos fazendo, que é criar uma cultura de poupança, né? Eu adoro as nossas taxas de juros de empréstimo, mas eu sempre vivo na diretoria uma crise de consciência se eu estou ajudando as pessoas a pouparem ou a se endividarem, né? Então, eu estou imaginando que, claro, o empréstimo é uma forma de socorro muito importante, como o Orlando disse, com taxas muito melhores do que estão tentando anunciar aí, né, para os consignados. Mas, de fato, o nosso espírito na diretoria, nesse 1 ano e meio de construção, e já era o meu espírito lá no Conselho, é, de fato, criar uma cultura de poupança, né? Então, o que nós estamos oferecendo hoje é uma opção muito interessante, se comparada ao mercado, né, por todas as razões que já foram faladas aqui. E hoje, Orlando, a gente focou especificamente em portabilidade, porque, inclusive, nós estamos vivendo no patrocinador o momento de ter um novo PDV, é o momento em que as pessoas... Eu vi grandes, vamos dizer assim, supostos entendidos em investimentos quebrarem a cara por conta de sacar o dinheiro, porque o que eu digo para todo mundo, e eu estou ficando velho, aí eu fico mais repetitivo ainda, né? Mas é assim, uma coisa é você ter um dinheiro aplicado e ele só está aplicado. Outra coisa é você ter um dinheiro aplicado e ainda ter que ficar mordendo para viver dele todo mês. Isso muda totalmente o cenário do investidor, né? Que passa a ter vi grandes sofrimentos de gente que começou a perder dinheiro por conta das taxas, principalmente dos investimentos públicos, né? Que antes eram muito atrativos e já não é a mesma coisa.
Então, eu não sei. Eu acho que, Tatiana, engata uma segunda na pergunta, porque essa pergunta que rolou aí, a hora que eu te falei, ela é muito bacana. Dá espaço para a gente responder também. Ah, peraí. Vou... É que sumiu do meu chat, senão eu até da lia. Débora, né? Qual que é a Ao pergunta? entrar no Ser Mais agora e sair no mês que vem, eu já preciso fazer a portabilidade ou apenas pagar a contribuição? Ou posso fazer os dois, portabilidade parcial e resgate do PS2? Eu posso responder. Responde, Tati. Tá. Então, primeiro você pode ter os dois planos, tá? Isso é permitido, né? Não tem problema nenhum. Até acho bom ter os dois planos, né? Quanto mais poupar, melhor. Você pode, quando a gente fizer essa alteração regulamentar, aí você pode fazer a portabilidade parcial. Hoje, não. Hoje, do jeito que está o regulamento, você só poderia fazer a portabilidade total, né? E aí, lembrando que para fazer a portabilidade total, as regras do PS2 diz lá que tem que ter o desligamento da patrocinadora e a carência de 3 anos de plano, tá? Então, é isso. Ô, Tatiana, até a pergunta era outra. É que tem Eu tantas vou aqui, deixar ó. vocês responderem, porque é uma pergunta realmente muito interessante, porque é uma abordagem que a gente sempre faz, Orlando, de dizer assim, hoje, muitas vezes, por conta do fato que se eu me aposentar pelo PS2 e morrer, o saldo fica para o bolo, né? As pessoas, no afã de tentar salvar alguma coisa para a família, sacam todo o dinheiro. E aí a pergunta que está sendo feita aqui pelo Cristiano de Alencar é o seguinte: então o caminho hoje para contar com a sucessão do saldo para filhos seria, logo que for se desligar do SERPRO, migrar para o saldo do PS2 para o Ser Mais e só então requerer benefício de aposentadoria já no Ser Mais? Essa é a pergunta. Tá. Tati, fique à vontade. Tá. Então, o PS2, né, como sabemos, para você deixar uma renda de pensão, tem que ser aqueles beneficiários específicos, né, reconhecidos lá pela Previdência Social. E muita gente tem essa preocupação, poxa, meus filhos já estão maiores, né? E eu tenho um recurso muito grande acumulado no PS2, vou resgatar no PS2 porque eu preciso de menos para viver e quero deixar para os meus filhos. Não, então, para essa situação específica, para quem está com essa preocupação, sim, o Ser Mais ajudaria muito, né? Você vai lá, aporta os seus recursos do PS2 para o Ser Mais, lá no Ser Mais. Se você já tem 50 anos, mais de 50 anos de idade, e se você já tem 15 anos de contribuição lá no PS2, como o tempo de contribuição conta para fins de carência no Ser Mais, você já entra aqui no Ser Mais sendo elegível a requerer uma renda de aposentadoria. E aí, nesse momento também, você bota lá como beneficiários os seus filhos, né? E aí, na sua falta, aquele dinheiro que é seu, que você acumulou, vai para os seus beneficiários. Lembrando que não precisa ser só filho, pode ser qualquer um, pode ser beneficiário lá do Ser Mais. E outra coisa também é que no Ser Mais, sempre as pessoas comparam, né? O que é melhor ou pior? Não tem melhor ou pior, né? O que é melhor no PS2 é que tem a contrapartida, isso é melhor em qualquer lugar do mundo. Isso aí, o que o PS2 tem, a contrapartida, não se compara, não vai ter investimento nenhum. Aliás, quem não é do PS2 ainda está deixando de ganhar dinheiro, né? Entre para o PS2 para ter a contrapartida da patrocinadora. Mesmo que seja por pouco tempo, porque já vai se aposentar, enfim, sempre vale a pena. Mas, assim, no Ser Mais, você transferindo, né, o seu saldo do PS2 para o Ser Mais, você tem, além dessa questão da sucessão patrimonial, você regula o nível de benefício que você quer receber, né? Você escolhe lá um percentual entre 0,2% do seu saldo até 2%, ou então não, você não quer fazer pelo percentual do saldo, você quer receber a renda por um determinado período, então você pode escolher, no mínimo, receber por 60 meses ou mais, né? Enfim, além disso, você regula, e aí você regulando, sobra mais ou menos para os seus herdeiros, né? Então, ele ajuda nessa questão. Só lembrando que o Ser Mais não é um plano de renda vitalícia, né? O Ser Mais, ele é um plano que a renda é por prazo indeterminado, tá certo?
Tatiana, você me fez lembrar aqui uma coisa quando você falou da questão aí, por que as pessoas não fizeram ainda no PS2. Tem dois grupos e tem uma dúvida que as pessoas às vezes têm. Tem pessoas, poucas pessoas, que lá no saudamento do PS1 não aderiram ao PS2. Tem em torno de 300 e poucas pessoas. Só para lembrar que essa adesão ainda está aberta para qualquer momento. Essas pessoas que não fizeram adesão lá na época, fazerem em qualquer momento. E outra coisa, não tem carência para resgate para essas pessoas. Tá? Ou seja, se a pessoa quiser resgatar, ela, com 2, 3 meses, ela leva 100% da patrocinadora. É uma regra do saudamento. Agora, para as pessoas que estão no PS2, que ainda não fizeram essa adesão, lembrando que a portabilidade você vai poder utilizar, no caso, ficar 3 anos, somente 3 anos contribuindo. Você pode, ao sair da patrocinadora, portar 100% do valor da patrocinadora que ela contribuiu até agora. Então, você ficou lá, eu vou ficar 5 anos na empresa só, não vou fazer não. Faça, porque se você não vai ter direito ao resgate, ou não quer se aposentar, você pode portar para o Ser Mais esse valor 100% da patrocinadora e se aposentar de uma forma, uma aposentadoria financeira no Ser Mais, por exemplo. Tá? Então, se tem alguém assim aqui, por favor, observem muito isso. E quem está escutando, que conhece alguém, por favor, dê essa notícia. Tá? Elvésio quer falar. A gente vai abrir, Mara, para pergunta. Orlando, eu estou só preocupado com o tempo. Com o horário, eu também estou. Eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que a gente... Mara, Desculpa, Fernando, deixa eu te dar uma sugestão. Eu acho que você podia se encaminhar para o encerramento. A gente já estourou muito o tempo das pessoas, né? Reforçar os nossos canais para que, né? A minha sugestão, objetivamente, é o seguinte: todas as perguntas que foram feitas no chat agora e não foram respondidas, eu acho que a gente não só podia respondê-las, viu, Orlando, Tatiana, como também fechar com a Mara que essas respostas se tornem públicas, porque são dúvidas muito interessantes e algumas delas recorrentes. Quer dizer, ainda que a gente venha falando nesse tema, né, algumas vezes, tem dúvidas que são muito parecidas, e aí a gente podia não só responder às pessoas que estão perguntando, mas tornar essas respostas públicas, tá, Mara? Aí fica a seu critério. Perfeito. Aí a bola é contigo, você que é a dona aí do pedaço. Vai lá. Ok, então vamos encerrando pelo horário, né? Como o diretor Fernando Bento falou. Orlando, você quer falar mais alguma coisa para finalizar? Eu queria agradecer a participação de todos, né? Essa oportunidade de poder estar esclarecendo e colocando sempre a disponibilidade, sempre para poder tirar dúvidas, nossos canais de atendimento. E lembrando, para quem entrou depois, que esse material está sendo gravado e vai estar disponível. Aí você dá uma reforçada, o caminho que a pessoa tem que fazer para ver completamente essa live, tá bom? Muito obrigado a todos. Tatiana, quer falar algo? Não, só agradecer mesmo a oportunidade, tá? E não deixe de entrar lá no site do Serpros, tanto para tirar dúvidas do PS2, do PS1 e do Ser Mais também. E tá valendo o Vale Presente até 30 de abril, gente. Entra lá, R$ 80, e faz aí a poupança previdenciária. Tchau, tchau. Tatiana, antes de eu me despedir, viu, Mara, Orlando, aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos pensar num formato aí, porque de fato a gente mesmo se empolga muito, porque tem muita coisa para falar. E tem muita coisa que, na medida que você esclarece, às vezes pontualmente uma questão, abre todo um horizonte de perspectivas para quem está no momento de decisão. Eu passei por esse momento há 3 anos, não é fácil. Não é fácil a gente decidir se saca o dinheiro, se continua, se pega, se porta, se faz o quê. Então, talvez a gente abrir um outro formato. Vamos pegar uma manhã qualquer aí e falar, olha, nós vamos estar no ar só respondendo pergunta. Nós vamos estar no ar, sei lá, das 9 ao meio-dia, o nosso time vai estar aqui. Quem quiser, entra, faz pergunta e nós vamos passar a manhã inteira respondendo pergunta. E isso vai gerando um material, né, Mara, que depois a gente pode também transformar num perguntas e respostas, ou sei lá, num formato que você aí na tua área julgar mais conveniente, mas fica aí a ideia da gente fazer uma manhã de bate-papo. Aí a gente não apresenta nada, a gente fica aqui só para um bate-bola com todo mundo. Quem quiser entra, pergunta se ficou alguma dúvida de hoje ou até de outros temas
relacionados aos planos, né? Muito obrigado, viu, Mara? Obrigado, Tatiana. Obrigado, Orlando. Desculpa ter atrapalhado aí de quebrar o Não, sempre protocolo, acrescentou. mas a gente fica numa coceira aqui, porque eu também estou com a camisa, já sou participante, já estou com o boleto, viu, ô, Tatiana? O boleto chegou direitinho aqui para mim. Ah, que bom. Chegou no DDA lá do banco, né? Então, como gerou o boleto no meu CPF, eu até, no momento, eu olhei e falei assim, ué, acho que eu contei isso para você ontem, né? Eu entrei lá no banco e falei assim, ué, boleto do Serpros para eu pagar? O que eu tenho que pagar para o Serpros? Né? E o pai falou, opa, acorda, meu, é o ser mais, né? É isso aí, gente. Um beijo a todos, muito obrigado, viu? Tadeu, quer falar algo? Despedida? É só agradecer também a oportunidade de estar aqui na live, espero ter contribuído um pouco e também estou aprendendo muito com vocês também, de casa, e o projeto é bacana, acredito nele também e seguimos aí à disposição também para maiores informações. Perfeito. Tatiana, você falou sobre o gift card? Falei. Tá, vou só reforçar. Fala de novo aí, 30 segundos, vai, Isso, só para reforça terminar. um pouquinho, né? Bom, então, pessoal, tem uma promoção que é o seguinte: a primeira contribuição, para quem aderir ao Ser Mais até 30 de abril, vai ganhar um gift card no valor da sua contribuição, limitado a R$200. Então, quem contribuir com R$80, o gift card é de 80. Com 100, o gift card é de 100. Quem contribuir com mais de R$200, o gift card é de R$200. Só que só vale para as primeiras 200 adesões. Então, tem que correr, porque as adesões estão aí, estão acontecendo, e aí, depois de 200 adesões, aí não tem direito ao gift card. Então, olha, não deixa para depois, não. Termina a live, já clica logo lá no site, faça adesão ao Ser Mais e ganhe o gift card. São mais de 500 lojas, são muitas lojas. Tem loja de tudo que vocês podem imaginar, desde Uber, Centauro, loja, restaurante, tem muita coisa, gente. Faz adesão e ganha 2 vezes, né? Na poupança previdenciária e não vale presente aí, tá? É isso. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Tchau, Ok, tchau. gente. Obrigada aí, Tchau. Fernando Bento, Tatiana, Orlando, Tadeu. Muito obrigada. Obrigada à equipe que nos deu apoio aqui. E eu queria só lembrar, só reforçar, né, que essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Lembrar vocês também que nós temos o nosso site, onde nós esclarecemos diversas dúvidas, né? Onde tem uma página específica, inclusive sobre o Ser Mais. E vocês também podem ligar para a gente pelo 0800 721 1010, ou então entrar no nosso site, no Fale Conosco, e pedir para a gente alguma orientação, ou se for necessário, nós fazemos uma live, se vocês preferirem, podemos fazer uma live específica com os nossos consultores ou com os consultores especialistas da área de benefícios. Então, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá? Então, por favor, fiquem super à vontade para entrar em contato com a gente. Ainda mais só agradecer a todos pela participação, acho que foi muito boa essa live. Nós vamos aí providenciar essa sugestão do nosso diretor Fernando Bento, que é bem legal, deixar, né, um período disponível para tirar dúvidas, porque nós vamos ter muitas dúvidas nesses casos. Assunto diverso, né, chefe? Qualquer assunto, né? Diversos, isso, Show, exatamente. muito bom. Perfeito. Tchau, gente. Tchau, gente. E nós vamos Muito responder obrigado. a todos os e-mails de vocês. Obrigada a todos. Tchau. Bom dia. Tchau.